O critério da religião, união íntima dos dois verdadeiros critérios, o da ciência com o da vida, tem por condições a observação e a experimentação internas, não somente as da existência manifestada, mas da vida e de sua revelação. Quando se trata do universo visível, a observação e a experimentação têm por instrumentos os sentidos fisiológicos terrestres, simples ou ampliados mecanicamente. Quando se trata do universo invisível e da vida, a observação se transforma em observância, a experimentação em experiências preliminares do conhecimento, sapiência, as quais prosseguem pelos sentidos internos e pelos íntimos destes. Os externos têm como sentido comum ou central o local da reflexão cerebral que se chama sensório comune. Os internos têm por sentido comum seu ponto de convergência com os íntimos ponto vital conhecido pelo nome de consciência e correspondente ao assento direto da vida, no coração. Os sentidos internos são os direitos da biologia, como os externos são os direitos da fisiologia. É errado confundir essas duas ordens orgânicas correspondentes e inversamente proporcionais. A biologia não pertence propriamente mais que à vida, qualquer que sejam os meios que ela assimile para existir. A fisiologia não pertence propriamente mais do que à existência evolutiva, segundo os meios astrais e dinâmicos ponderáveis ou não, pois o organismo não pode ser pesado com quilogramas, e existem muitos meios e condições possíveis, além dos submetidos ao peso e à atração central de um determinado astro. Uma onda etérea, um raio de luz, um som, carregam consigo os regimes de harmonia e de organização dos quais são veículos. No que concerne aos seres, esses mesmos regimes correspondem aos sentidos internos ou diretos da vida. Os metafísicos chamariam esses sentidos de faculdades da alma. Porém, a metafísica é uma abstração humana e suas definições estão longe de expressar as qualidades viventes de seus objetos. Existe toda uma diferença entre a abstração inútil e a própria vida. Da mesma forma que os sentidos externos, ou melhor, seus órgãos, podem ser ampliados mecanicamente, ou seja, penetrar mais profundamente as exterioridades da existência e do universo visível inteiro. Os sentidos internos podem ser ampliados com os íntimos. A comunicação dos externos com os internos se faz fisiologicamente por meio do sensório comune, quer dizer, de uma forma orgânica mecânica, porém quase biológica. A comunicação dos internos para os mais íntimos se processa por meio da consciência. Entretanto, aqui não existe mais nada de mecânico. Tudo é organicamente vital, com uma reação imediata no suporte fisiológico. Para convencer-nos disso, é só fazer a observação e a experiência que segue. Pensar com força, tanto no coração como no raciocínio mental, que poderíamos até inconscientemente ter feito algum mal a um ser muito bom. Imaginem esse ser, concebam-no e coloquem-no no presente. Visualizem o seu espírito com todas as qualidades que nos fazem admirá-lo e amá-lo. Então, ao pensamento, que agora é o reflexo da vida, responde um problema da própria vida. Notaremos que a fisiologia registra essa emoção sob a forma de uma contração no coração e de uma sensação de angústia ou sufoco nos pulmões. A consciência é, então, biológica e não metafísica, e ela sofre as influências da vida sobre a existência e a sua fisiologia. A palavra consciência significa com a ciência, quer dizer,
de acordo com a verdade constituinte do universo visível. Essa verdade não é ela mesma mais do que uma manifestação do Verbo. A consciência é, então, o bom senso pelo qual o Verbo legislador, o da ciência, esclarece diretamente a vida pela sua própria sabedoria. Esse sentido, pelo qual os internos se comunicam com os íntimos, pertence ao mesmo tempo aos dois regimes, e é o único que sobra destes. Como consequência desse profundo mistério que é chamado a queda dos anjos, todos os sentidos íntimos do ser humano se fecharam e atrofiaram, com exceção do sentido interno ou sabedoria. O que chamamos de sentidos internos corresponde ao desenvolvimento autônomo do ser individual, que se apoia no esgotamento prévio de seus sentidos externos ou de sua fisiologia. Equilíbrio e saúde resumem esse esgotamento. A razão e a consciência resumem o desenvolvimento que se apoia sobre aquele desenvolvimento, mas que não resulta dele. O maior grau desse desenvolvimento como razão e consciência dá a ele o máximo da somatória de vida que o homem é suscetível de viver dentro de si e de suas manifestações externas. Não, já que não se trata de um segundo desenvolvimento de autonomia individual. Tanto pela razão como pela sua consciência, o homem não viverá e não manifestará mais do que esses dois estilos de vida que lhe podem oferecer: a justiça em relação à ciência, a justiça em relação à consciência. Isso já é o bastante, e longe de nós pensarmos em retirar ao tipo humano esse grau, não é pelo seu mérito que retorna ao indivíduo, como muitos homens dessa espécie são levados a acreditar. O espírito de justiça não é uma característica do homem, pois é a razão universal que o revela aos sentidos íntimos do homem, à ciência e ao seu conhecimento. Não é mais o espírito de justiça próprio do ser humano, porque é o ser dessa razão universal que o revela ao ser íntimo do homem. É a sabedoria vivente que fala na sua consciência. O mérito do indivíduo é ter sido esperto bastante para que esse duplo enxerto o levasse a esse desenvolvimento que se constitui na verdade, como ser intelectual e moral, capaz de servir de base nesse grau superior da vida ou de participação da vida, da qual falaremos a seguir. Assim como existe comunicação entre as existências pela sua relação, a comunicação entre as vidas e entre estas e a vida absoluta, que as especifica pelo seu verbo. Quando os primeiros mestres da humanidade, os patriarcas, na flor de sua virgindade psíquica, chegaram à confirmação do verbo pelo seu caráter exotérico, sentiram no coração o choque do Deus vivo. Até na mais profunda solidão, sentiram que essa emoção não vinha só deles, mas que era dupla, compartilhada e, ao mesmo tempo, recíproca, com uma doçura de atenção e de energia ao mesmo tempo humana e sobre-humana. Como sua substância psíquica ainda não havia sido corrompida, e os seus sentidos internos ainda não estavam atrofiados pela longa sequência secular de sofisticações mentais, nem degenerações ontológicas, observaram piedosamente no seu interior a experiência dessa emoção extraordinária. Então, os de coração e pensamentos mais poderosos, supondo e mais tarde confirmando que o Verbo Criador estava não só vivo, mas presente, oraram e o adoraram. A reciprocidade do amor foi aumentando, e quando o verbo de vida os sentiu fortes o bastante para não ficarem confusos, de sentir a plenitude absoluta desse amor, envolveu-os na sua essência, e por meio da abertura de seus sentidos internos, os íntimos se abriram penetrados de lado a lado. Esse estado divino e essa suprema experiência,
que revelam ao homem o universo invisível, seus efeitos, suas leis, seus graus e seu ciclo, recebem um nome muito conhecido, mas que é ainda insuficiente: êxtase. Esse nome é insuficiente, pois o assunto do qual estamos tratando aqui merece o nome de êxtase, de integração, senão de reintegração na vida direta e em seus meios. Estes últimos são intraetéreos e supraetéreos, como o universo invisível da vida. Esse é o estado teológico, quer dizer, a êxtase do homem no verbo divino da vida. É assim que foi dada a revelação esotérica do verbum viati, a do universo invisível. Desse modo, a palavra humana foi levada, como dissemos, a uma concordância perfeita entre o verbo de Deus e a síntese suprema, aquela da vida eterna, da religião, que foi revelada com a mesma precisão que seu exoterismo, a ciência. Mas o que era ciência na revelação externa é conhecimento da revelação interna. O verbo não tinha sido percebido até então, mais que em sua sombra, que consiste na luz exterior de suas leis. Foi conhecido na sua glória e na luz direta de sua vida. Se o universo visível contém todos os signos da lógica do verbo, somente o universo invisível contém com o seu significado vivente a verbalidade direta. Somente o princípio revela o verdadeiro sentido das leis, que são seus meios, e a finalidade de seu ato eterno. Sem ele, o homem prisioneiro dos condicionamentos evolutivos não verá mais que os indivíduos submetidos à formação e à deformação fisiológica. Cego às espécies biológicas que não pertencem ao mundo visível, será levado a concluir que a morte é definitiva, que consiste na suprema atração de todo o centro astral e que passa pela morte, a irresponsabilidade individual e a anarquia coletiva. Essa conclusão, no entanto, será falsa, inclusive do ponto de vista do critério externo, que nos conduz por si mesmo por meio da universalidade para a unidade, para o ciclo inteiro das leis e a afirmação dos legisladores. Mas para um espírito de águia, que irá até os confins do poder reflexivo de sua razão, sob a incidência externa da razão suprema, quantos espíritos corujas serão incapazes desse esforço vitorioso e negarão sua epifania, a visão desde o alto, porque jamais serão dignos dela.